day of rejoicing that be, oh, and we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. Our Heavenly Father, I want to express if I can, Nosso Pai this morning, Celestial, how in quero my expressar, heart I se feel conseguir esta manhã, towards como one, no coração the eu me holiest sentia of para holy, com um, coming o down to Santíssimo, the earth descendo and à to terra redeem a e sinner para like redimir um myself. pecador como eu. And I'm sure that these ministers that's present E tenho now certeza can que estes feel the ministros same que estão way, presentes agora that it was by podem your se grace sentir that da we have mesma been maneira made the que foi ministers pela tua of this graça covenant. que fomos feitos ministros desta That thou hast aliança, given que with tu deste Adam's à raça fallen race. caída de Adão. And we E are estamos here this aqui morning, esta manhã, Father, Pai, gathered for no reunidos other com purpose nenhum outro but to propósito, senão o de know and conhecer to e estudar study to para, know, rather, para conhecer, the will melhor of God, dizendo, a and vontade what de we must Deus do e o que devemos to fazer make para Christ tornar real Cristo to the real people para of as this pessoas desta geração. knowing surely that in the day of the judgment, Sabendo com certeza que no dia do juízo this seremos generation, colocados face a and being face com ministers, esta geração. we will E sendo ministros, be seremos judges. juízes. And the E as people pessoas to which às we have quais falamos spoken to e a and their atitude delas em attitude relação à towards the palavra word que that lhes we trazemos bring them determinará will seu determine their destino eternal eterno. destination. Portanto, Senhor, Therefore, Lord, naquele in that dia day nós we seríamos would um be a judge juiz a for favor or ou against contra a the geração para a generation we qual preach pregamos. Father Deus God, Pai, por favor, please, através through do Jesus' nome de name, let Jesus, us not não say nos deixes one dizer uma word palavra that would be que wrong. seja errada, But mas may que we tenhamos have o coração sincere sincero hearts and e a open mente minds, aberta para that que we possamos might receber receive as the coisas things que são that's yours, tuas, that we para might que be possamos able sair para to go nossos out into diversos our campos de different fields trabalho of work após after hoje today e and estar melhor be equipados better por equipped causa do because nosso of our encontro meeting with contigo you esta this manhã. morning. Concede, Grant it, Senhor. Lord. Won't you Não come queres and vir be our e ser nosso speaker, orador and our e nossos ears, and our ouvidos e nossa tongue, and língua our e nossos thoughts. pensamentos, Let the meditation que a of my heart, meditação do meu thoughts of my coração, mind, os pensamentos da all minha that is mente, within me tudo and que há within em these mim my e em brethren meus and irmãos sisters, seja may it be aceitável à acceptable in tua thy vista, sight, Lord. Senhor. That we Para might que be possamos so ser filled tão and cheios e charged with repletos thy do teu Spirit, Espírito, da tua of your presença aqui, presence here, que o that salão the se room torne would become o the salão, room, não tanto not o so much the edifício em building que that estamos we are sentados, sitting in, mas but o the building edifício that em we que are estamos living vivendo in. se Become torne completamente altogether uma a nuvem da cloud of the glória de glory of Deus. God. We Que might saiamos leave here this daqui morning esta so manhã, filled with tão the Holy cheios do Spirit Espírito that Santo, we would be que more estejamos determined mais than ever before determinados in do que life nunca na to carry vida the message a levar to a the dying mensagem à generation geração that moribunda we're em que living in. estamos vivendo. Hear us, Lord, and Ouve-nos, speak to Senhor, us through e thy fala-nos word, for através we da ask tua it in palavra, the name pois of pedimos thy em Son, nome our de teu Savior, Filho Jesus e Christ. nosso Amen. Salvador, Jesus Cristo. Amém. I wish to Desejo read this ler esta morning manhã uma porção da Escritura que se encontra nos Salmos, no Salmo 105. Desejo ler apenas uma parte. Vocês que tomam nota destas leituras bíblicas, vejo muitos deles, e sendo que somos ministros e assim por diante, é bom ler a palavra. And now, what time did they usually read? About 12 o'clock? E agora, a que horas eles geralmente saem? Por volta das 12 horas? Aham. Thank you. O que disse? Psalms Obrigado. 105. Salmo 105. Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se os corações daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez,
dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. He has remembered his covenant forever. The words which he commanded to Lembrou-se da sua aliança para sempre, das palavras que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, saying, unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your dizendo, inheritance. a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, when they went from one nation to another and from one kingdom to another people, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. May the Lord bless the reading of his words. Que o Senhor abençoe a leitura das suas palavras. Tenho algumas escrituras anotadas aqui em algum lugar a que talvez me refira enquanto falo. Eu me pergunto hoje, quem vai ser o próximo presidente? A eleição está chegando, vocês sabem. Quem vai ser presidente neste próximo mandato? E se eu soubesse, só há um que sabe, que é Deus. E se Deus me revelasse quem vai ser o próximo presidente, e eu me levantasse aqui em Phoenix e fizesse uma predição de que tal homem seria o próximo presidente dos Estados Unidos, e colocassem isso em jornais e assim por diante, e eu acertasse com exatidão, fosse perfeito, e tudo o que eu tivesse dito acontecesse. Mas de que adiantaria? De que adiantaria de qualquer maneira se eu fizesse tal coisa? Os jornais anunciariam, e seria publicado, talvez, se tal pessoa pudesse fazer tal predição e fosse verdade, todos os jornais e revistas iriam divulgar isso. Mas vocês sabem que Deus não faz coisas assim. Deus não usa seu poder e seus dons para tolice. Vai ser, seja qual for o presidente, vai ser presidente. E saber agora qual seria o presidente não nos ajudaria em um centavo. Não nos adiantaria nada saber quem vai ser presidente. Assim, portanto, Deus não faz essas coisas assim. E então, se eu fizesse uma predição como essa, e viesse a acontecer, e os jornais publicassem, e as revistas, então seria para a minha glória. As pessoas diriam, vejam que grande profeta o irmão Branham é. Ele nos disse muito antes de acontecer exatamente quem seria o presidente. E isso seria para a minha glória. Mas Deus não quer, Ele não está interessado em operar coisas para a minha glória, ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está interessado em operar coisas para a sua glória, algo que traga benefício. Como Paulo disse, se falamos em línguas e não temos intérprete, de que serve? Só glorificamos a nós mesmos, ou seja, edificamos a nós mesmos. Isso não está de acordo para Deus. Deus quer que Ele seja edificado e não devemos buscar engrandecimento próprio, mas engrandecer a Deus em tudo o que fazemos.
Por isso, eu creio esta manhã que se soubesse quem seria e exatamente quando seria eleito e, quantos votos ele estaria acima ou abaixo ou o que fosse, não serviria para nada dizer. Seria melhor eu simplesmente deixar quieto, se de fato soubesse. Não tentar anunciar, porque não haveria razão para fazê-lo. Porque vai acontecer de qualquer maneira e não faz muita diferença para nós quem vai ser presidente. But God, when He uses His gifts, He uses them for His own Mas Deus, glory quando usa and seus for the dons, glory Ele of os usa para a sua própria people, glória e for para the a glória glory do of seu His povo, church, para a glória da for sua the igreja, edifying para of a the body of edificação do corpo and de for the Cristo glory e of para the a kingdom glória of do God. reino de Deus. That's why He gives these things É por to His isso que church. Ele dá essas coisas à sua igreja, porque Ele tem doutores, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não deve sair e se misturar com o mundo e tentar usar um dom, como Balaão fez, e destruir ou ganhar dinheiro com ele ou algo assim. Se é profeta, ele deve revelar Deus à igreja e ficar fora das coisas do mundo. É tudo para a glória de Deus. Agora, de fato, temos, e acho que é uma coisa boa para nós, como ministros, seguir nossa ordem quando vemos tais coisas no mundo como vemos hoje. E temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espíritos, por a prova o espírito. Creio que essa é uma lição muito importante para a igreja hoje. É pôr à prova o espírito de qualquer coisa. Ter discernimento do espírito. Não acho que devemos, jamais, de modo algum, tentar julgar uma pessoa pela denominação a que pertence, ou pelo grupo onde congrega. Quer seja metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, ou seja o que for, nunca devemos julgar o homem pela denominação a que pertence. Devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele tem. Vejam, o espírito. Quer ele seja chuva serôdia ou chuva temporã, ou chuva interior, exterior, ou de nenhuma chuva, ou seja o que for, nunca devemos julgá-lo por isso, mas pelo seu espírito. Devemos discernir espíritos. Observem o que esse homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. Se o homem, por um dom, independente de quão grande seja o dom, agora, quero trazer isto à igreja esta manhã, o que, nas diversas denominações, vocês ainda são a igreja do Deus vivo, juntos. É isto, é o que quero trazer a vocês. Vejam, que realmente não estamos divididos. Somos as pedras que foram cortadas em diversas formas, tudo para a glória de Deus. Agora, há tanto no dia em que vivemos concernente a dons. Tantas pessoas são julgadas pelos dons que têm. Bem, eu creio que essas coisas são dons. Creio que o que vemos acontecer são dons e são dons dados por Deus. Mas nós, se não os usamos da maneira certa que Deus pretendeu que fossem usados, então podemos causar mais dano com os dons do que se não tivéssemos os dons. A outra noite, fiz uma afirmação no púlpito dizendo isso, que prefiro ver o amor fraternal existindo no meio da igreja, mesmo que não tivéssemos nenhum caso de cura ou qualquer outra coisa. Veja, temos de saber para que são essas coisas. Agora, se um homem vem e tem um grande dom,
Independente se ele pertence à nossa denominação ou a outra denominação, não o julguem pela denominação da qual ele vem, como se veste, mas o que vocês vão querer ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Que propósito ele tem? Se está tentando usar sua influência e formar para si um grande nome com isso, eu teria discernimento de espírito suficiente para saber que está errado. Não importa quão grande professor ele seja, quão poderoso seja, quão intelectual seja, ou como seu dom opere, se não está tentando realizar algo em benefício do corpo de Cristo, seu próprio discernimento espiritual lhes diria que isso está errado. Não importa quão exato, quão perfeito, como seja, está errado se não é usado para o corpo de Jesus Cristo. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom que possa atrair as pessoas com um grande poder intelectual ou espiritual, que possa atrair as pessoas. E talvez esteja tentando usar esse dom e se tornar famoso, de modo que tenha um grande nome, de modo que outros irmãos olhem para ele como uma pessoa importante. Então, isso está errado. Talvez ele esteja tentando engrandecer determinada coisa aqui, que queira que todos os demais saiam de cena e deixem que ele e seu grupo sejam a cena. Isso ainda está errado, vejam. Mas se ele tem um dom de Deus e está tentando edificar o corpo de Cristo, então não me importa a que ele pertença. Você não está discernindo o homem, está discernindo o Espírito, a vida que está no homem. E foi isso que Deus nos disse para fazer. Nenhuma vez fomos comissionados a discernir o grupo do homem, mas fomos constrangidos e ordenados por Deus a discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer, a que o Espírito em sua vida está tentando conduzi-lo. E então, se pudermos constatar que ele está tentando conduzir as pessoas, não dispersá-las, mas juntá-las, e trazer a igreja do Deus vivo, não todos a uma denominação, mas a um entendimento, um companheirismo, uma unidade de espírito. Então, se ele é da chuva temporã, ou da chuva serôdia, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. E o Espírito que está nele, não importa a que movimento pertença, o Espírito que está nele está tentando encaminhar as pessoas para o Calvário, para longe de si, ou para longe de qualquer outra coisa, mas o único êxito para ele é encaminhá-las para o Calvário. Ele nem mesmo se importa se é conhecido ou não. Ele nem mesmo se importa se seu próprio movimento... O que está ótimo, vejam, é bom. Se ele é metodista, ou presbiteriano, ou católico romano, ou o que queira ser quanto à denominação. Mas o que ele está tentando fazer, o propósito do seu coração que está tentando alcançar, então você pode ver o que está na vida do homem. Se seus motivos são pela sua denominação, se são para si mesmo, se são por fama mundana, se são por grandes nomes para dizer, eu predisse isso e aconteceu exatamente. Agora, você vê que está errado aí mesmo para começar. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe deu como professor, como profeta, como vidente, um profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que seja um pregador é um profeta do Novo Testamento. Se está profetizando, pregando, não para tentar engrandecer a si mesmo, para formar um grande nome, ou engrandecer sua organização, sendo que ele deveria estar em uma organização. Aqui estou eu sem uma. Todavia, pregando você deveria estar. Isso mesmo. Todo homem deve ter uma igreja onde frequenta. Você deve ter um lugar, não ficar vagando para lá e para cá, mas ter um lugar onde frequenta e chama de sua igreja. Algum lugar onde você paga seu dízimo e algum lugar onde você ajuda a apoiar a causa. Faça a sua escolha. Mas então, nunca exclua do companheirismo o outro homem pelo fato de não pertencer ao seu grupo. Está vendo? Discirna seu espírito e veja
se ele tem o mesmo propósito no coração. Então, tenham companheirismo um com o outro. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. Penso que isso é com certeza verdade. Agora, se notarmos os motivos e objetivos dos profetas do Antigo Testamento, aqueles homens tinham um objetivo, que era Jesus Cristo. Eles tinham uma única coisa em torno da qual todo o seu tema do Antigo Testamento estava baseado: o Messias vindouro. Eles não saíam fazendo coisas só por dinheiro ou por fama. Eles tinham uma única coisa. Estavam ungidos com o Espírito de Deus e prediziam o Messias vindouro. E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito que às vezes agiam como o Espírito que estava neles. Aparentemente, falavam de si mesmos. Observem como o Espírito de Deus fazia aqueles homens agirem. Vamos tomar, por exemplo, Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não tinha objetivos egoístas em absoluto. Ele poderia ter sido o rei do Egito. Ele poderia ter tido o mundo debaixo dos seus pés. Mas, porque era profeta de coração, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer a perseguição e as provações de Cristo, tendo por maiores tesouros os tesouros do céu do que os do Egito. Ele deixou e rejeitou a fama mundana, o luxo e as coisas que a vida oferece. Ele teve de olhar para além daquilo. Vejam, ele poderia ter sido isso. Somente considerem o ministro hoje. Se ele tem o batismo do Espírito Santo e sabe que se pregar essa palavra, isso vai derrubar sua fama, vai colocá-lo em uma pequenina igreja em algum lugar, ou talvez na rua, mas ele sabe que algo em seu coração está ardendo. Ele vê a vinda do Senhor. Ele não se importa se tem uma igreja grande ou uma igreja pequena. Ele não se importa se tem comida para hoje ou não tem comida. Ele não se importa se tem roupas boas ou não tem roupas boas. Ele só está atento a uma coisa, que é a própria vida dentro dele clamando. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus. E esse homem, ao fazer isso, representará a própria vida do Espírito que está nele. Estão me acompanhando? Ele a representará. Vejam, Moisés, quando chegou a um tempo em que expôs toda a sua vida, era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele. Cristo estava em Moisés por medida. Agora, se notarmos, ele nasceu no tempo da perseguição. As crianças foram mortas para tentarem pegá-lo, exatamente como fizeram com Jesus. E verificamos que, quando ele chegou ao ponto em que os filhos de Israel haviam desobedecido de tal forma que Deus estava irado com eles, e ele disse a Moisés: "Põe-te de lado e destruirei todo o grupo deles. E tomarei a ti e levantarei outra geração." Moisés lançou-se na frente do juízo de Deus e disse: "Tira-me antes de tirá-los." Em outras palavras, antes que possas pegá-los, terás que passar por cima de mim. Foi exatamente isso o que Jesus Cristo fez. Quando Deus teria arrasado toda a face da terra com esses pecadores, vocês e eu, mas Cristo lançou-se na frente. Deus não podia passar, ele não podia passar por cima de seu próprio filho. E quando Deus viu esse Espírito em Moisés pendurado no juízo como uma cruz lá, tu não podes chegar a eles, terás de tomar-me primeiro. Estão vendo o Espírito de Deus em Moisés? Quando ele poderia ter sido o rei do Egito, quando poderia ter tido todo o luxo do mundo, ser popular,
quando poderia ter sido o grande rei do mundo daquela época. Mas ele escolheu sofrer as perseguições e a aflição, pois teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que os do Egito. Vejam, ele se lançou na frente. Por quê? Foi Deus em Moisés que fez isso. O homem intelectual de pensamento normal nunca faria isso. Ele tomaria o caminho fácil. Portanto, não importa quão fanático Moisés parecesse ser, ele estava tentando... Vejam, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Agora, com seu grande dom de profecia, ele poderia ter sido um sábio. Poderia ter se levantado no Egito. Agora esperem, vou profetizar assim e tal. Vou dizer assim e tal. É assim com sua profecia. Mas, ele teria sido mundialmente famoso. Mas isso não estava em seu coração. Não podia estar em seu coração. Portanto, se você vir uma pessoa com um grande dom tentando fazer algo para glorificar a si mesma, seu próprio discernimento do Espírito lhe diz que isso está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. Não importava quão ruim fosse, quão mal parecesse, o quanto se falasse a respeito, o Espírito em Moisés o dirigia direto a cumprir o dever, o Espírito nele. Vejam, José foi, quando nasceu, ele foi amado pelo pai e odiado pelos irmãos, um tipo perfeito de Cristo. E a única, ele era irmão de sangue deles, o mesmo pai. Mas o motivo de seus irmãos o odiarem sem causa foi porque Deus o tinha feito um profeta espiritual, um vidente, e eles o odiaram exatamente por causa desse propósito. Mas José não podia evitar, porque Deus o tinha feito daquela maneira. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. Hallelujah. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes,
It's dripping with blood. This Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping